Oi, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre O Visconde que Me Amava, o segundo livro e a segunda temporada da série Bridgerton. Faz pouco tempo desde que eu me introduzi ao universo de Bridgerton. No final do mês de fevereiro, eu finalmente assisti a primeira temporada da série lá na Netflix, amando da minha amiga Larissa, né, que ela queria me recomendar uma coisa pra ver, ela falou pra eu ver Bridgerton, e aí eu gostei muito da primeira temporada, né, quando eu vi, e logo em seguida eu fui ler o livro O Duque e Eu, que a minha mãe tinha aqui na casa dela, né, que eu já tinha comprado pra ela há um tempo atrás, e aí eu já fiz um vídeo falando tanto sobre o primeiro livro quanto a primeira temporada da série, né, foi um vídeo que ficou bem legal, e agora chegou a vez de eu falar sobre o segundo livro e a segunda temporada. O segundo livro, né, eu não tenho a edição física ainda, eu penso em comprar, mas eu acabei lendo nele no Kindle e eu li ele semana passada, eu achei que a experiência foi bem legal. E ontem, né, teve o lançamento na Netflix da segunda temporada, né, de Bridgerton, e eu fiz uma maratona, eu vi no mesmo dia só, assim, os 8 episódios, um atrás do outro. E, né, também foi uma experiência bem interessante, eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse vídeo, né? Mas antes de eu começar a falar, eu só queria explicar como vai ser esse vídeo aqui, como é que ele vai estar organizado. Na primeira parte, né, eu vou falar sobre a leitura do livro. Depois eu vou falar sobre a minha experiência assistindo a temporada e depois eu vou fazer uma parte com spoilers, né, onde eu vou fazer comparações entre o livro e a série. Mas essa parte com spoilers vai ser só no final do vídeo, então, né, não se preocupem que eu vou avisar e eu vou escrever alerta de spoiler bem grande aqui, né, na tela para vocês não se confundirem, né? Então agora esse início vai ser sem spoiler, todo mundo pode assistir, mas depois quando for os spoilers eu vou avisar. Mas então, né, agora que eu já avisei tudo, já expliquei como vai ser esse vídeo, vamos finalmente, né, falar sobre O Visconde que Me Amava. No segundo livro da série Bridgerton, a gente vai acompanhar, né, uma família, que é a família Sheffield, em que a gente vai ver, né, a Mary, que é a matriarca, a Kate, que é a irmã mais velha, e a Edwina, que é a irmã mais nova. Elas estão chegando, né, em Londres para a temporada e elas querem fazer a Edwina se casar, né? A Kate, ela também é solteira, né, mas ela é a irmã mais velha e normalmente, né, as pessoas prestam muito mais atenção em Edwina, dizem que ela é muito mais bonita, muito mais graciosa, muito mais interessante, e a Edwina passa até a ser considerada, né, o diamante daquela temporada, ou seja, a mulher que mais desejada, que todo mundo quer ficar com ela, todo mundo quer casar com ela, e a Kate acaba ficando de escanteio. Apesar disso, né, ela ama muito a irmã dela, Edwina, e ela tá muito focada em fazer a sua irmã conseguir se casar. Então, ela, assim, é bem criteriosa, né, sobre os rapazes que vão se aproximando da irmã dela, porque ela quer que a irmã tenha uma história de verdadeiro amor. Ela não quer que a irmã seja enganada ou fique com uma pessoa qualquer, ela quer que a irmã realmente se apaixone por alguém e seja feliz, né? Ela quer o melhor para a irmã dela, então ela tá lá analisando tudinho para escolher, né, o melhor pretendente para Edwina. Só que nisso, né, a gente vai ver o Anthony Bridgerton, que é o rapaz mais velho, né, o filho mais velho da família Bridgerton, e ele, nessa temporada, decidiu que finalmente vai se casar, né, ele vai se acalmar, porque normalmente ele era bem pegador, né, ele é um libertino, como dizem aqui no livro, e ele acaba, né, se interessando pela Edwina, exatamente por ela ser toda perfeitinha e se encaixar perfeitamente, né, nas categorias que ele pensou na hora de imaginar, né, como seria a esposa perfeita para ele. Mas tem um problema, né, ele também não quer se apaixonar, ele não quer amar, ele quer um relacionamento frio, simplesmente ele diz, né, vou cuidar da minha esposa, vou respeitar ela, quero que ela tenha filhos pra mim, e é isso, sabe, ele não quer se envolver. Acaba que a Kate, ela vai descobrindo o passado, né, do Anthony, vê que ele é um libertino, vê que ele pegava todo mundo, e ela fala, não quero esse cara com a minha irmã. E é aí que a história tem início, né, com o Anthony tentando conquistar a Edwina, e a Kate o tempo todo ali brigando, falando, você não vai ficar com a minha irmã porque você não presta. Só que no meio de tudo isso, né, o Anthony e a Kate, eles vão acabar se apaixonando, né, e sentindo uma coisa ali mais forte do que o ódio, que a primeiro momento eles pensam que é o que eles sentem um pelo outro, né. Eu não tenho tanto costume de ler histórias de romance, mas eu sei que muita gente que lê muito, né, eles falam que esse tipo de estilo, né, de literatura é conhecida como enemies to lovers, que é um tipo de história, né, que a gente vê primeiro o casalzinho sendo inimigo, né, e se odiando, até aos poucos eles irem se apaixonando e ficando juntos. Eu acho que eu nunca tinha lido história desse estilo, mas eu gostei muito, gente. Eu amei esse segundo livro de Bridgerton, né? O primeiro que eu tinha lido, O Duque e Eu cheguei até a falar no vídeo que eu fiz, né, que eu achei a história meio bobinha e a série tinha melhorado muito a história, tinha colocado, assim, um tempero a mais, sabe? Mas eu também não achei o primeiro livro ruim, achei ele bonzinho. Mas esse segundo, gente, eu realmente, assim, eu adorei, eu devorei esse livro, eu li muito rápido e eu ficava feliz sempre que eu tava lendo. E eu shippei muito esse casal.
Sabe, eu shippei muito, assim, e eu gostei porque todas as interações deles eram muito divertidas de ler, sabe? Toda vez que eles estavam juntos no ambiente, eles ficavam brigando, sabe? Era muito engraçado, eu ficava com vontade de rir e também vendo aquele sentimento crescendo, né? A cada cena que eles tinham um com o outro, a gente ia percebendo o quanto eles eram irresistíveis, né? Um para o outro, assim, um aos olhos do outro. A gente ia vendo aquele desejo, né? Começando a crescer, aquela vontade, né? De conhecer o outro, de estar com o outro, né? De sentir o outro. Eu achei isso, né? Foi muito sensual, foi muito bonito, né? Foi muito divertido de ler. Eu achei que foi uma experiência muito, muito boa. Eu amei ler esse livro, sabe? Eu acho que esse livro foi o que realmente me fez ter vontade de acompanhar tudo de Bridgerton agora, né? Tanto é que eu quero acompanhar, né, os outros livros. Eu já tô daqui a pouco, né? Eu pretendo ler o terceiro, que eu acho que é Um Perfeito Cavalheiro, acho que é esse o nome. E assim, quero ler tudo de Bridgerton, porque esse segundo livro realmente, assim, me conquistou e me fisgou. E uma coisa que eu achei legal, né, que além de ter essa dinâmica, assim, do casal, de no início brigar e depois se apaixonar, eles também têm uma riqueza muito grande, assim, uma profundidade emocional, sabe? Porque eles são personagens que possuem traumas e coisas difíceis na vida deles. E aí, né, a partir desse relacionamento, a partir da junção deles dois, né, eles vão conseguindo superar esses traumas, né, e evoluir e se fortalecer. E eu achei isso muito bonito, sabe? Eu amei esse casal. E eu sei que muita gente que é fã de Bridgerton diz que esse livro aqui é um dos melhores da série, né, que é o casal mais amado, né, de todos os casais da saga Bridgerton. Então eu sei que, assim, é um livro muito amado e realmente ele vale a pena, sabe? É uma leitura que me deixou muito, muito feliz. Mas então, né, quando chegou a vez da Netflix trazer essa história para live action, né, na sua adaptação, eu achei que nem tudo ocorreu do jeito que eu gostaria, né? Algumas coisas acabaram me decepcionando, mas eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Eu já começo deixando claro que a segunda temporada de Bridgerton não é ruim. Eu achei a segunda temporada, assim, bem feita, meio a trilha sonora, sabe? Eu acho muito legal que a série Bridgerton, eles têm mania de fazer aquela coisa, né? De pegar músicas mais modernas e aí fazer elas, né? Com orquestra e tudo mais, pra ter aquele ar clássico, né? E parecerem que elas são da época, né? Que Bridgerton se passa. E nessa temporada, né, eles fizeram isso até com Material Girl da Madonna. E eu amei, porque eu sou muito fã de Madonna, né? Eu adorei ver ela tocando em Bridgerton, inclusive, né? Numa cena de baile. Então, assim, amei. E, né, eu tava muito feliz com essa temporada no quesito, assim, da filmagem mesmo, né, a direção, o figurino, os atores perfeitos, né, eu amei também a questão da representatividade, que já vem desde a primeira temporada, né, porque no livro a Kate, a Edwina, né, a Mary é tudo branca, mas na série eles fizeram nelas serem interpretadas por atrizes, né, mulheres marrons, acho que é esse o termo correto, né, elas são mulheres de origem, né, de descendência indiana, e eu achei que essa representatividade foi muito legal, e as atrizes, assim, elas são muito maravilhosas, né, a Kate e a Edwina estão muito bem nessa série, eu acho que elas conseguiram trazer a alma das personagens, né, então elas realmente, assim, você sente que é a Kate, você sente que é a Edwina, principalmente no início. Porém, no decorrer da série, eu achei que o roteiro deixou a desejar nessa segunda temporada, né? Principalmente porque eles fizeram muitas, mas muitas mudanças em relação ao livro. Normalmente eu acho que é assim, gente, quando a gente fala de adaptação, né, de uma obra literária para mídia audiovisual, sempre vai ter diferenças, sempre vai ser mudanças e por mim tudo bem. Mas eu acho que assim, se for para você mudar, mude para algo melhor ou pelo menos igualmente bom. Mas eu achei que as mudanças que foram feitas nessa segunda temporada de Bridgerton, elas não foram boas, sabe? Eu realmente não gostei, eu acho que elas acabaram enfraquecendo a história. Além disso, né, eu achei que essa temporada tem muito pouco foco no casal principal, sabe? Tem muita participação de personagens secundários. Na primeira temporada, eu achei que isso foi um ponto muito positivo, né? Principalmente porque eu acho que a Daphne e o Simon, eles tinham uma história um pouco mais sem graça, um pouco mais bobinha. Eu não acho que eles eram um casal ruim, mas não tinham uma história tão instigante. Então, a forma como a primeira temporada acabou expandindo a história para trazer mais personagens secundários, né, e mostrar pra gente todo o universo de Bridgerton, ao invés de focar apenas na Daphne e no Simon, acabou ficando muito legal. Mas aqui na segunda temporada, eu acho que eles pesaram muito a mão nessa expansão, sabe? Eles expandiram tanto, foram tantos personagens, tantas tramas, tantas coisas acontecendo, que eu achei que a temporada acabou ficando um pouco arrastada e um pouco bagunçada. Como se eles estivessem, tipo, atirando pra todo lado, pra tentar fazer alguma coisa funcionar e um bando de coisa assim pro pessoal ter muito acontecimento, sabe? E a série parecer agitada. Mas eu achei que era tanta coisa acontecendo meio desconexa que acabou não ficando coeso, sabe? Eu acho que essa temporada aqui não tem tanta coesão. Mas, repito, assim, gente, os atores são muito legais. Eu gostei muito da química, né, dos atores que fizeram o Anthony e a Kate, sabe? Eu gosto sempre que eles têm cenas juntos, mas infelizmente são poucas cenas, né? Porque o casal não tem tanto espaço dentro da temporada. Eles não parecem ser realmente, assim, os protagonistas da temporada. Na primeira temporada eu achava que o Simon e a Daphne, eles tinham aquela coisa, assim, de serem protagonistas, mesmo que os personagens secundários tivessem mais espaço. Aqui não, sabe? Eu acho que o Anthony e a Kate, eles parecem
só mais personagens dentro de uma salada Bridgerton, sabe, cheia de gente. Então eu achei que isso me decepcionou. Mas assim, não é uma temporada ruim, eu acho que vale a pena, sabe? Eu ainda gosto da série, eu acho a série bem feita, né? Eu acho ela bem pensada. Só na questão do roteiro é que eu acho que eles pesaram um pouco a mão, eles erraram um pouco. Mas não é nada assim, fim do mundo. Eu acho que eles, toda vez os roteiristas, eles vão aprendendo, né? Toda vez que vai lançando uma temporada, eles vão vendo a recepção do público, eles vão vendo o que funciona, o que não funciona. Então eu acredito seriamente, né, que eles vão ver o que não funcionou aqui e vão tentar não repetir na terceira temporada, né? Vão tentar melhorar. Por isso eu acho que é importante a gente, né, que é fã ou que a gente tá acompanhando, os espectadores, a gente falar do que a gente gostou ou não, mas ao mesmo tempo, assim, sem necessidade pra hate, né? Eu já cheguei a olhar no Twitter, depois que eu terminei de fazer minha maratona, eu fui olhar pra ver o que as pessoas estavam pensando. E aí tinha gente que tava amando tudo, passando pano, dizendo, não, temporada perfeita, que eu discordo. E aí tinha gente também detonando, falando que lixo, destruiu, não sei o quê. E eu também discordo. Eu fico ali no meio termo, né? Eu acho que a temporada, ela tem coisas boas, ela tem coisas ruins. No geral, eu achei que em comparação ao livro, a temporada ficou bem inferior. Mas enquanto entretenimento, assim, de série, se você quer ver uma coisinha assim, um romance, divertidinho pra se entreter, a série ainda funciona, né? Então eu acho que foi uma temporada válida, né? Foi uma temporada com altos e baixos, mas eu acho que a série, ela tem muito a aprender, tem muito a evoluir depois dos erros que essa temporada fez, né? Eu acho que a terceira temporada vai ser bem melhor, né? E eles vão trazer uma temporada assim que vai deixar a gente, enquanto fã, muito mais feliz e também deixar o fandom mais unido, né? Eu acho que eles vão perceber o que é que a gente gostou, o que é que a gente não gostou e vão tentar arrumar um meio termo para que todo mundo possa sair, né, mais feliz. Mas então, né, gente, agora que eu já falei tanto do livro quanto da série sem spoilers, acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos, né, como eu me sinto sobre o Visconde que me amava. E então chegou o momento, né, desse vídeo de eu comentar a história com spoilers, principalmente, né, fazer comparações entre o livro e a série. Então eu já vou deixar aqui escrito, né, bem grandão, alerta de spoiler. Se você não quer saber nada que acontece no livro ou na temporada, né, quer se surpreender, é melhor você deixar o vídeo por aqui, né, já deixa seu like, deixa seu comentário sem spoiler, né, eu fico muito feliz por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Mas se você já leu o livro, já assistiu a série, fica aqui comigo, né, que tem muita coisa interessante pra gente comentar. Em primeiro lugar, gente, uma coisa que me incomodou bastante, né, dessas mudanças que eles fizeram, que eu queria muito comentar aqui, é a questão da rivalidade feminina. No livro, uma coisa que eu achei muito legal foi a união das Sheffield, né? A gente tem a Mary, a Kate e a Edwina, e elas se amam bastante, né? A gente sabe que a Kate, ela é meio irmã da Edwina, né? Ela é enteada da Mary, mas em nenhum momento isso é desculpa para elas tratarem a Kate de forma diferente, sabe? Elas realmente são uma família, que elas três se amam e se apoiam. E eu achei a união delas no livro, assim, uma coisa muito bonita, muito bela, sabe? De acompanhar. Eu achava muito legal a forma como elas estavam sempre se apoiando, sabe? Se declarando uma a outra, falando, tô aqui por você, sabe? A relação delas era muito, muito incrível. Mas aí, quando chegou na série, isso acabou sendo estragado, porque a série decidiu fazer um triângulo amoroso que no livro não existe. No livro, o Anthony, ele pensa em casar com a Edwina, mas ele não tem sentimento pela Edwina e a Edwina não tem sentimentos por ele. É meio que um mal entendido, sabe? Ele quer casar com a irmã, acaba se apaixonando pela outra irmã. E quando a Edwina vê isso acontecendo, a Edwina fica de boas. Ela apoia a Kate no casamento dela com o Anthony, sabe? Ela apoia esse casal, ela torce para eles serem felizes. E a relação das duas é muito bonita. Mas aí na série, eu acho que eles queriam fazer assim, causar, sabe, fazer mais drama. E aí fizeram a Edwina, ela se apaixonar pelo Anthony, sabe? E durante a temporada o Anthony passa muito tempo cortejando a Edwina. Então tem muitas cenas do Anthony com a Edwina, né? Acho que tem tanta cena dele com a Edwina quanto dele com a Kate, sabe? Só que era pra ser o contrário. O foco era pra ser a relação dele com a Kate, sabe? Eles brigando, eles começando a se gostar, eles começando a ter aquela intimidade, né? A demonstrar as fraquezas um para o outro, né? Mas na série a gente não teve isso bem desenvolvido. Eu achei que quis focar muito no drama. A série queria chocar, queria fazer, meu Deus, que babado, que treta, não sei o quê. Mas essa não é a vibe de Bridgerton, sabe? Eu acho que a essência de Bridgerton é o romance e é o amor. E eu acho que a série se afastou um pouco disso, né? Eu sinto que a série de Bridgerton, eles tentam fazer uma coisa meio Gossip Girl no passado, sabe? Inclusive a Lady Whistledown, por mais que ela exista nos livros, eu acho que a forma como o jornalzinho dela, né, funciona ali em Londres, eu acho que é mais uma forma assim da própria autora do livro, né, ela fazer alguns comentários irônicos e sarcásticos dentro da história, né? E assim, é quase como se fosse uma coisa para deixar a leitura mais fluida, assim, mais divertida, mais engraçada. Isso acaba fazendo o livro ficar muito legal. Mas na série, eu acho que eles pesam muito a mão na Lady Whistledown, tentando fazer ela ser uma Gossip Girl, sabe? E assim, eu amo a série Gossip Girl, mas eu acho que Bridgerton e Gossip Girl não é a mesma coisa, sabe? Então em Gossip Girl era aquilo, era escândalo, era mentira, era treta, era gente chorando, era traição, né? Era fura-olho, era talarica, era essas coisas. Mas Bridgerton não é assim, sabe? Kate não é talarica, ela não tá roubando o amor da irmã, sabe? A Edwina nunca amou o Anthony.
era outra proposta, outro tipo de história, né? Eu acho que a série acabou se deixando levar, querendo assim fazer barraco, querendo fazer escândalo. E essa não é a essência de Bridgerton, não é a essência do casal. E eu também achei uma coisa assim, bem atrasada, você em pleno 2022 inventar uma história de rivalidade feminina, né? Fazer duas irmãs brigarem por causa de macho. Sabe, assim, não gostei disso, né? Tanto em comparação com o livro, eu não gostei porque mudou, mas também, mesmo se não tivesse o livro, gente, eu não ia gostar desse rumo que tomou, porque eu não gostei de ver essas irmãs brigando. Eu já tô cansada de ver essas histórias de mulher brigando por causa de homem, sabe? Principalmente por um homem que só amava uma delas, não amava a outra, isso estava bem óbvio pra todo mundo, sabe? Então, assim, eu não gostei de como ficou o papel da Edwina dentro dessa história, sabe? Eu achei que a atriz fez um trabalho perfeito, sabe? A atriz, ela realmente é muito boa, ela sabe se entregar, ela sabe trazer emoção pra tela. E no início da temporada, eu achei que ela tava sendo a Edwina perfeita dos livros. Mas é que depois, acho que depois do terceiro episódio, lá pelo quarto, quinto, a série começa a tomar um rumo tão diferente do livro, sabe? Que ela vai meio que se destruindo, sabe? A Edwina que a gente conhecia e amava, ela não existe mais e quem toma o lugar dela é um personagem, assim, super desconhecido, sabe? Com as atitudes e os pensamentos muito nada a ver. Eu odiei que tem uma cena na série, né, que a Kate vai e fala assim, porque nós somos irmãs. Aí ela fala, não, minha irmã. Gente, eu achei isso ridículo. A Edwina dos livros nunca falaria isso, né? E a Edwina da série, mesmo sendo um personagem diferente, não gostei do que ela falou, sabe? Eu não gostei que ela tentou diminuir a Kate enquanto irmã dela, como se só porque elas não são, né, irmãs assim de pai e mãe, como se elas não fossem irmãs de verdade. Eu sei que ela tava triste ali, que ela tava com raiva, ela queria atingir a Kate, mas eu achei que foi errado. Não gostei, né, de como a relação delas foi construída. Outra mudança que a série fez, que eu acabei não curtindo tanto, foi em relação aos traumas, né, da Kate e do Anthony. No caso da Kate, a gente tinha aquela coisa, né, da morte da mãe dela, que traumatizou muito ela quando ela era criança e fez ela ter aquele pânico enorme, né, quando ela vê trovão, relâmpago, né, tempestade. Então ela ficava assim muito debilitada, ela ficava se tremendo, ficava nervosa, ficava falando sozinha, sabe? Era uma coisa assim muito impactante, muito emocionante, né? E também a gente viu um momento de muita fragilidade de uma personagem, porque a Kate é muito forte, ela tem opinião, sabe? Ela é rebelde, ela se impõe, ela é uma personagem muito, muito incrível, mas também ela é uma personagem que é humana, então ela tem dificuldades, ela tem fragilidades, e aquela questão, né, da tempestade era uma fragilidade dela. Eu achei muito legal como o livro abordou isso, e também o Anthony, quando ele começa a ter contato com essa fragilidade dela, né? Então a cena deles na biblioteca, que ele fica lá ajudando ela e tudo mais, e depois quando eles já estão casados, que ele vê, né, ela se tremendo, chamando a mãe, 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 quando eles estão ali na cama, ele não consegue dormir, que ele fica preocupado com ela. Eu achei que isso foi muito bonito, porque dava um senso assim, de intimidade entre o casal. Mas na série, eles meio que tiraram isso, sabe? A gente não tem a abordagem desse trauma da Kate dentro da série. Eu achei que isso deixou a série mais superficial. Além disso, né, a gente também não tem aquela questão da comparação entre a Kate e a Edwina, porque a Kate era mais velha, né, não tinha nem idade assim pra casar, porque já tava, meu Deus, daqui a pouco vai ficar pra titia, né, vai ficar que ninguém quer, vai ficar sozinha, o resto da vida sozinha. E muita gente falava assim, nossa, a Edwina é muito mais bonita, muito mais graciosa, muito mais interessante, e deixava a Kate de lado. Eu acho que isso é uma coisa assim muito intensa pra Kate, sabe? Ela ter crescido daquela forma, sempre sentindo assim como se a Edwina fosse melhor que ela. Eu acho que ela não tinha inveja da Edwina, né? Ela realmente amava a irmã, queria o melhor pra irmã, queria que ela tivesse um casamento incrível, mas ao mesmo tempo era complicado as pessoas o tempo todo exaltarem a irmã e ignorarem ela. Tanto é, né, que quando ela começa a ficar com Anthony, quando eles se casam no livro, ela ainda fica meio insegura, assim, tem momentos que ela pensa, né, será que quando ele me beija, ele imagina que tá beijando a minha irmã, sabe? Porque ela não tem confiança nela mesma, né, até que ele vai demonstrando o amor e ela vai vendo, assim, que ela é amável, sabe? Ela é uma pessoa que vale a pena amar, ela é bonita, ela é atraente, ela é sensual, ela é incrível, ela é inteligente, sabe? Eu acho que esse processo dela entender o valor dela mesma também foi retirado da série. É mais uma coisa que eu acho que deixou a série superficial e a personagem superficial. Porque esses traumas eram o que davam mais profundidade para esses personagens, né, e deixavam eles mais interessantes. Já no caso do Anthony, a gente vê que ainda tem aquele trauma ali dele com a morte do pai. A gente tem aqui um flashback que eu achei bem legal, que a gente vê o falecimento do pai dele, né, o Edmund. E assim, é bem triste, né? Porque a gente sabe que a família Bridgerton é incrível. Então ele era o patriarca da família Bridgerton, né? Ele era o pai lá, a Violet amava muito eles. Eu ainda não cheguei a ler o livro que fala da história deles dois. Eu acho que tem um, acho que é um epílogo do 9º livro, alguma coisa assim, né? Que eu vi o pessoal comentando, quem já leu tudo, quem já é fã. Mas assim, eu tô muito ansioso pra descobrir mais sobre a história da Violet e do Edmund, né? Porque eles realmente se amavam muito. E é triste, né? É bonito, é impactante, é emocionante. Eu achei legal que teve aquela cena. Mas depois daquela cena, eu achei que o trauma não foi tão bem trabalhado, tão bem desenvolvido. Porque, mais uma vez, né, dentro do livro, a gente vai vendo assim que ele, do mesmo jeito que a Kate se achava inferior à Edwina, o Anthony, né, se achava inferior ao próprio pai. Então, na cabeça dele, o pai era melhor em tudo, o pai era mais incrível, o pai
era perfeito, assim, era um homem perfeito. E ele falava, eu nunca vou chegar aos pés do meu pai. Então, se o meu pai morreu cedo, como é que eu vou imaginar que eu vou viver mais do que ele, se eu sou inferior a ele, sabe? Então, ele ficava com esse trauma, assim, ele fala, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou fazer as pessoas sofrerem, né? Então, assim, não quero me apegar, não quero ter esses relacionamentos, assim, fortes, porque eu sei que eu vou morrer cedo. Na série, eu achei que a questão dele e da Kate, o que pesou mais não foi essa questão da morte dos pais e dessa sensação deles serem inferiores a uma pessoa que eles idolatram, mas sim uma outra coisa, que é a questão da responsabilidade, né? Que assim, como irmãos mais velhos, a Kate tinha aquela coisa, eu preciso cuidar de Mary e de Edwina. E o Anthony tinha aquela coisa, eu preciso cuidar, né, de todos os Bridgerton ali. E no livro, eles também têm isso, mas tem as outras coisas. Já na série só ficou isso, então ficou mais fraco. Eu acho que era melhor a gente ter tido tudo, né? Eu acho que era melhor ter tido todas essas facetas dele, porque ia tornar o casal ainda mais e mais interessante. E eu acho que se eles não tivessem perdido tanto tempo fazendo histórias secundárias, histórias paralelas que não levaram a lugar nenhum e decidissem, né, focar mais tempo no Anthony e na Kate, a gente provavelmente teria mais um tempo assim de duração para desenvolver esses assuntos que eram muito mais interessantes, né, e muito mais envolventes, muito mais relevantes, né, e que eu acho que teriam feito a série ser muito melhor. Então, basicamente, gente, o meu pensamento sobre a série, essa segunda temporada, é que ela foi superficial. Repito que não foi mal feita, não é ruim, mas ela não teve a profundidade que poderia ter. E eu acho que numa série de 8 episódios, com mais de 1 hora cada um, quer dizer, alguns têm mais de 1 hora, outros têm 50 e poucos minutos, mas de todo jeito, gente, é uma série assim bem longa, é muito tempo, é muita duração, e dava para eles terem feito uma história mais profunda do que o livro, mas fizeram o contrário, ficou menos profunda, mais superficial e mais rasa, né? E isso me decepcionou. Espero que na terceira temporada eles consigam retomar o rumo e fazer novamente a temporada tão boa quanto a primeira, porque eu achei que, né, a primeira eles fizeram mudanças boas, tudo que eles acrescentaram, tudo que eles mudaram fez com que a série ficasse melhor do que o livro, né, o do que eu, mas na segunda temporada foi o contrário. Então eles precisam repensar essas mudanças, entender melhor quais momentos são relevantes deixar iguais e quais momentos são importantes mudar, sabe? Não dá pra mudar tudo, também não dá pra deixar tudo igual. É preciso fazer uma adaptação consciente, né? E com muita reflexão. Então, a única coisa que eu peço, né, é que quando for a vez de adaptar o próximo livro, que eles reflitam muito, que eles pensem muito e não deixem, né, essa coisa assim, essa vontade de causar, de fazer treta, de fazer drama, fazer com que eles, né, se afastem da essência do livro. Lembrem-se que a essência de Bridgerton sempre vai ser o amor. Mas é isso, gente, essa foi a minha opinião sobre o segundo livro e a segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu também espero que vocês tenham entendido a minha perspectiva, né, e a minha opinião sobre essa temporada. No meu canal eu não gosto de fazer vídeo sobre hate, até porque eu acho assim, que obras de arte sempre tem muito sentimento envolvido, muito empenho. Eu acho que nenhuma obra de arte é totalmente assim um lixo. Eu acho que tudo tem algo interessante, tem algo a acrescentar, né? Então eu não gosto de fazer vídeo assim odiando, esculhambando tudo, né? Eu gosto de fazer uma coisa bem racional. Então foi isso que eu fiz aqui, né? Eu falei sobre o que eu não gostei, falei sobre o que eu gostei. Eu acho que vale a pena tanto você ler o livro quanto você ver a série, né? Eu acho assim que o universo de Bridgerton ainda tem muito potencial. Eu espero que essa série tenha muitas temporadas, né? Eu também tô muito ansioso para ler os próximos livros, né? Então se você gosta de Bridgerton, já se inscreve aqui no canal, né? Caso você não esteja inscrito, porque ainda vai ter muito conteúdo, né? Em breve eu vou fazer um vídeo comentando tudo sobre o terceiro livro, Um Perfeito Cavalheiro. Mas então, gente, é isso. Até mais!